Olá, abençoado, graça e paz. Estamos no quadro Examinando as Escrituras. Eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem de fé, uma mensagem que nos traz entendimento da palavra, que nos traz esclarecimento, uma mensagem que o sistema tem ocultado, o sistema religioso tem ocultado dos eleitos, dos filhos de Deus. Mas nós estamos aqui com um papel, com uma missão importante de trazer para os amados, os abençoados, que Cristo é o fim da lei. Quero ler com os irmãos Romanos 10, a partir do versículo 1. Vamos só ler este capítulo, mas são vários versículos. Diz assim, o versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Perceba que Israel era um povo que se achava escolhido. Era um povo que Deus disse que era a única nação, a nação escolhida de Deus. Então os israelitas, eles tinham já em seus corações que eram salvos, não precisavam de salvação. Mas aí vem o apóstolo Paulo falando para eles, olhe, é o bom desejo do meu coração e é minha oração, minha súplica para Deus. E perceba que o apóstolo Paulo ele não tinha mágoa, ele amava ali, mesmo que as pessoas ali, os israelitas, os próprios, eles prenderam Paulo, eles chicoteavam Paulo, mas aí ele ora a Deus pedindo, olha, eu peço a Deus que vocês tenham entendimento, porque vocês têm zelo de Deus, vocês estão cumprindo a lei, cumpre a risca, mas não tem entendimento. E o bom desejo do meu coração é que Deus abra o entendimento, porque vocês têm que procurar a justiça que vem de Deus, e essa justiça que vem de Deus é preciso ter entendimento. Perceba que se não é pela fé, pela obra também, você não consegue a justiça de Deus. Você pode jejuar, você pode mortificar sua carne, como o sistema religioso fala, tem que mortificar a carne, tem que fazer campanha, tem que mergulhar nas águas do batismo para ser uma nova criatura. Então são tudo obras da carne, são tudo coisas que você precisa fazer na carne, e na carne milita contra o Espírito. Então o que é do Espírito é totalmente diferente da carne. O que é do Espírito é aquilo que a gente não vê, porque são eternas. Mas a carne não, é aquilo que a gente vê, é aquilo que perece, é aquilo que acaba, aquilo que termina com o uso. E então o versículo 4 vai nos dizer, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós cremos nessa justiça, a justiça de Deus, essa justiça que vem da fé. A justiça não vem das obras, como diz Efésios 2:8, que essa salvação não é pelas obras. A nossa salvação é pela graça, mediante a fé. Essa fé é o intermédio, essa fé é que vai mediar você com essa palavra no seu entendimento. Quando ela media o seu entendimento com o propósito que é da palavra de Deus, nós temos essa finalidade, que é ser justificado, que é ser santo, separado, igreja imaculada, sem defeito. Essa é a igreja sem parede, essa igreja que é eu e você, essa igreja que juntos vamos abalar este mundo, porque o sistema religioso está aí, há muitos anos golpeando a mente dos simples, golpeando a mente dos santos, e não trouxe essa justiça que é pela fé, a justiça que é para nós crermos que Jesus é o fim da lei. Não há mais o que fazer com obras, porque devemos crer, devemos ter fé nessa justiça. Olha lá, o versículo 5 diz assim, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então Moisés ele trouxe essa lei
essas obras que o povo fazem mediante a sua carne é pela lei, mas por elas vão ter que viver. E Tiago fala, se tropeçar em um só, cumprir todas as outras, mas tropeça em um, é réu de toda a lei. Por isso que nenhum homem foi capaz de cumprir a lei. Nenhum dos profetas, nenhum homem que foi santo na Bíblia, ali separado como filho de Deus, conseguiu cumprir à risca 100% da lei. Por isso Jesus veio para nos tirar desse peso. Lá em Colossenses 2,14 diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Tirou do nosso meio. Cristo, ele nos transportou do reino das trevas para a maravilhosa luz. Essa luz é o conhecimento, essa luz é essa graça, essa luz é esse entendimento que estamos trazendo para todos os filhos de Deus, todos aqueles que querem entender que Cristo é o fim da lei, eles vão ser salvos, vão ser libertos e vai trazer para si essa justiça. Por isso nós somos justos. Nós não precisamos pagar alguma penitência, nós não precisamos pagar um preço para ser justo. Não, nós somos justos mediante a fé em Cristo Jesus. Nós ainda estamos no versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. E o 7. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Perceba que a fé nos traz uma confiança. A fé nos traz essa motivação de que Cristo já está em nós. Cristo já mora conosco. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Nós já temos o Espírito Santo, que é o Cristo ressuscitado morando em nós. Em 2 Coríntios 5,16 vai dizer que não é para olhar mais o homem segundo a carne. Ainda que aquele povo de Coríntios conhecia Jesus, não era para olhar daquela forma, mas sim o Cristo ressuscitado. Lá em Hebreus diz que nós temos que pertencer ao outro Jesus para dar fruto para Deus. Qual é o outro Jesus? É o Cristo ressuscitado. Se você pertence a Jesus de Nazaré, pertence a Jesus na forma humana, aí você não dá fruto para Deus. Aí você não é da fé, não é do Espírito. Para dar fruto para Deus tem que ter as obras do Espírito. Lá em Gálatas 5 fala para nós que o fruto do Espírito é gozo, é paz, é longanimidade, é bondade. Mas tudo isso só vai ser latente nas nossas vidas quando olharmos para o ser humano de forma espiritual. Porque se nós olharmos na carne, não vai ter paz. Nós vamos irar, igual o sistema religioso. Eu passei muitos anos lá, na verdade, a minha vida quase toda, praticamente, desde criança, desde menininho, já ia para o sistema religioso e entendia que o diabo poderia me pegar a qualquer momento. Ficava correndo com medo, não conseguia nem dormir, com um vulto que passasse, eu já me tremia. Orava a Deus com as línguas estranhas para poder o diabo não entender o que eu estava falando com Deus e não atrapalhar minha bênção. Era assim que foi ensinado para nós. Agora perceba que há condenação nisso tudo e Cristo veio para nos livrar justamente disso. Olha para isso. A justiça que é da fé não diz em seu coração quem subirá ao céu. Como é que eles fazem hoje? Eles ainda continuam falando, né? Quem vai subir para o céu, quem vai para o inferno, quem é pecador, quem não é. Então eles ficam ainda dessa forma, porque eles não têm essa justiça que vem da fé. A justiça que vem da fé não diz isso em seu coração. Trazer do alto a Cristo? Como assim? Como assim eu vou ficar olhando para as nuvens esperando Jesus vir sobre as nuvens? Se Jesus falou justamente para aquele povo judeu daquela época. Lá em Mateus 24 ele disse, não passaria daquela geração sem que tudo aconteça. Está escrito lá no presente, não passaria desta geração, mas não é para nós hoje. Não foi escrito nesse século. Daqui a mais séculos para frente a gente não vai continuar lendo da mesma forma. Mas a gente tem que entender que isso foi uma história, foi passado. Por isso que os livros
que Cristo, que Jesus ainda está em carne, não morreu e ressuscitou, são livros históricos. Os livros da revelação para a graça, os livros que Cristo é ressuscitado, são as cartas de Paulo. É Paulo trazendo para nós, ele que foi ao terceiro céu e trouxe para nós essa revelação. O versículo 8 diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí os religiosos, eles pegam essa passagem aqui, simplesmente esse pedacinho aqui do versículo 9 e aplica na igreja. Olha, tem que confessar, levante a mão para o céu e confesse. Diga, eu aceito Jesus como seu Salvador. Como é que confessar a boca tem que aceitar Jesus se Jesus falou que Ele nos escolheu lá em Efésios 3? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi Ele que nos aceitou, amados. Não é nós que aceitamos Jesus. Não é nós que corremos atrás ou ficamos oferecendo como se fosse uma feira, numa bandeja. Quem quer Jesus, quem quer Jesus. Não. Jesus, Ele está em todos aqueles que são filhos. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Aquele que ainda não tem esse espírito ainda ativado, não tem essa fé ativada em si, ele está batendo no coração, como ele diz em Apocalipse lá para aquela igreja da Ásia. Ele falou a uma daquelas igrejas: eis que estou à porta e bato. Se alguém aí ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Essa é a ceia de Cristo, essa palavra, esse pão que desceu do céu, esse pão vivo, esse canal abençoado que vai trazendo essas revelações. Revelação não é identificar o chassi de um carro, o RG de alguém, não é dizer, irmão, você pecou, não é dizer, eis que eu te digo o que Deus está mostrando. Não, revelação é isso, a palavra de Deus trazida para o nosso coração, que teve há muito tempo oculto de nós, mas Deus nos transportou das trevas, Deus nos transportou da falta de conhecimento e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse conhecimento da graça de Deus é que nos justifica, é que nos traz a salvação. O versículo 10 vai dizer: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, o versículo 11, todo aquele que nele crê não será confundido. O versículo 12 nos fala: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Visto que com o coração se crê para a justiça. É com o coração, meu irmão, que você tem que crer. Você colocou no seu entendimento, abriu a sua mente, agora coloque em seu coração para que sua boca venha confessar. Porque com sua boca é que confessa para a salvação. Que salvação? A salvação da mente. Essas palavras, as palavras de Cristo, não as minhas palavras, porque as minhas palavras você só vai ver falhas. Mas se você olhar para o Espírito que está sendo ministrado desta palavra, se você olhar para a palavra de Deus com o olhar espiritual, você vai entender que a sua mente vai ser liberta. E quando a sua mente é liberta, vai entrar em seu coração esta palavra como um renovo. Vai mudar a sua forma de pensar. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como diz em Romanos 12. Você experimenta essa perfeita vontade de Deus quando você muda a sua forma de pensar. Quando você renova o seu pensamento. Aí quando você renova seu pensamento, você vai confessar com sua boca. Confessar com sua boca não é só bater a língua, falar como eu estou falando aqui. Não, pode ser com sua atitude. Pode ser uma demonstração de suas atitudes no dia a dia. Vamos continuar o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui o apóstolo Paulo está falando com aqueles homens, aqueles judeus, aqueles israelitas daquela época. Eles vão ser salvos.
Eles vão ter sua mente liberta se você invocar o nome do Senhor. Mas como é invocar? Invocar, será que é eu ir numa campanha de oração, num monte, na vigília? É eu ir lá onde o pastor está mandando eu ir para poder invocar? Não, isso aí é cumprir uma regra, cumprir um dogma religioso. Invocar o nome do Senhor é com a mente. Perceba que todo esse texto está falando sobre a mentalidade, sobre mudar a forma de pensar, uma metanoia. Essa metanoia que você tem que ter da graça, para entender que Cristo em nós é a esperança da glória. É Cristo em nós, por isso que de glória em glória vamos ser transformados, porque Ele está em nós. Como, pois, invocarão em quem não creram? Olha para isso. O versículo 14, na parte A. Não tem como invocar se você não crer. Eu vou fazer essa campanha de oração porque o pastor está mandando. Não, eu não creio. Não está crendo, você está fazendo porque alguém está mandando. Está fazendo por tradição. Aquela igreja faz assim, então também vou fazer assim. Então isso aí não é crer. Para invocar o nome do Senhor, tem que crer. E para crer, tem que estar em seu coração. Isso é uma atitude que você vai ter porque está em seu coração. Você decide fazer. Você quer fazer. Você sabe que Cristo está respondendo, está ouvindo a sua oração. Agora, quantas vezes na religião eu estava orando por orar? Batia a boca, às vezes até cochilava. Perceba que o nosso espírito é que geme com gemido inexprimível. E eu estava lá sempre pedindo a Deus, me dá entendimento, abre a minha mente. E aí Deus vem e abre a nossa mente. E Ele trouxe aí essa palavra. Hoje nós invocamos a Ele, como diz aí o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Hoje nós invocamos porque cremos. E como crerão naquele que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? Por isso hoje, para ouvir, tem que ter alguém que pregue. E hoje nós temos aí esse canal abençoado. Espero que os irmãos coloquem em seu coração essa mensagem de fé, compartilhe, nos ajude a divulgar esse canal, porque esse canal ele está sendo enviado para aqueles que vão ouvir essa pregação e vão entender a palavra de fé, a palavra de Deus, a palavra de esperança para os seus corações. Graça e paz.